Estou aqui no Sindicato dos Agropecuaristas de Tucumã e Ourilândia do Norte com o ilustre presidente Francival Cassiano, onde acontece hoje uma importante reunião. Presidente, qual é o foco, o objetivo principal desta reunião? Primeiro, bem, bom dia a todos, né? E a gente fica feliz de estar hoje aqui no nosso programa. É uma reunião coordenada por um grupo de produtores. Todos se uniram e nos procuraram para fazer essa reunião aqui no nosso parque de produção, aqui no sindicato. Estamos aí hoje com o Dr. Vinícius, que vai tirar algumas dúvidas, fazer alguns esclarecimentos. E o foco dessa reunião é isso aí. E a preocupação do nosso produtor rural hoje é essa insegurança, né, dos comentários que estão saindo sobre as nossas áreas de terra, aonde tem morador que tem mais de 30 anos em sua propriedade, né, e hoje, né, ele se sente inseguro devido às coisas que vem acontecendo em roda de nós. Então nós estamos já reunindo com esses produtores para hoje nós tirar todas essas dúvidas, né, e ver o que faz, né, porque hoje está todo mundo, né, sem saber o que faz em suas propriedades. Porque o comentário que a gente vê, né, e estamos ouvindo, todas essas áreas são a área de pretensão, né. Isso aí tira o sossego dos produtores que há mais de 20 anos, que tem até sua propriedade já foi legalizada, tem áreas consolidadas, né? Então, o que gerou essa preocupação é o motivo dessa reunião de nós, produtores rurais, reunir hoje aqui no sindicato, né, para nós buscar uma saída, né, e chamar a atenção de quem pode nos ajudar. Buscar apoio, é isso, presidente? É buscar apoio, né? Muitos comentários e incertezas, né? Então fica uma dúvida. Fica uma dúvida. E aqui essa reunião é para nós tirar essa dúvida. Porque hoje a gente sabe que a região nossa, o forte daqui é a pecuária. É a pecuária do gado leiteiro, a pecuária do gado de cria, do corte, o cacau, a produção do cacau, né? Então é que alavanca a economia, e vem desenvolvendo essa região, né, tanto no município de Tucumã como no município de Ourilândia. Então gerou essa preocupação e nós decidimos reunir com nossos produtores hoje, né, para nós tirar essas dúvidas, né. E aí vem o Dr. Vinícius, que é advogado, está acompanhando todos esses processos, para nós, né, tirar esclarecer as dúvidas aí e buscar apoio com liderança política, né, Francival? Nós temos que ter uma decisão. O produtor tem que acabar com essa insegurança, isso não é aquilo que ele conquistou no teu longo trabalho de vida. É sua vida que está em cima da sua propriedade. Ele gastou, acabou a sua saúde, acabou as suas forças, né? E hoje está passando por esse pesadelo. Muito bem, presidente. Desejo aí uma boa reunião e que as dúvidas sejam esclarecidas e que o verdadeiro apoio possa vir de quem nós esperamos, que são as autoridades políticas maiores, né? E como sindicato, como representante dessa classe, nós estamos aqui para dar apoio para eles, né? É o socorro, né? Nós temos estrutura nesse sentido, e realmente é agoniante, né? Beleza. Então nós temos que achar uma saída. Uma boa reunião e bom trabalho. Estou aqui agora na presença do Laudir Vitec, vereador, junto com o presidente Francival, onde também, com certeza, tem uma preocupação em relação a essa problemática. Laudir, qual é o seu ponto de vista, todos esses comentários e o objetivo dessa reunião aí? O objetivo dessa reunião é tranquilizar um pouco também o povo, né? O povo ficou tudo ansioso, fica ligando pra gente, com medo de perder sua propriedade. Vamos explicar, o doutor Vinícius vai explicar o que está acontecendo, e o sindicato é a casa do produtor, aqui mostrou hoje que aqui com essas novas estruturas aqui, né, feito por esse grande presidente aqui, e com isso nós vamos juntar a classe para fazer uma reunião muito boa, vamos sair daqui com esclarecimentos e com uma pauta para a gente ver e pedir para nossos deputados, nossos senadores nos ajudar, porque somos nós que movimentamos esse estado, a pecuária e a agricultura no estado do Pará está um novo Eldorado. E só nós vamos poder produzir com tranquilidade. Se nós não tiver a tranquilidade jurídica, nós não vamos conseguir produzir.
Beleza, obrigado, Laudir. Mas eu acho que o principal, já sabendo que alguns de vocês talvez estão perdendo noite de sono, é talvez acalmar um pouco, mas alertar ao mesmo tempo. Eu poderia muito bem chegar aqui e fazer terrorismo, pedir para vocês lembrarem da Pitereua, que vai acontecer a mesma coisa. Não, calma, não é bem assim. É necessário ter muita prudência, muita responsabilidade no que se fala. Existe emergência, existe o risco? Existe. Só que eu vou fazer um relato histórico. Em 2017, eu, enquanto diretor do Sindicato de Canaã e advogado, eu estive no Terra Legal em Marabá, no INCRA. Muitos de vocês devem ter ido já na época do Terra Legal, lá em Marabá, dentro do INCRA. O presidente era o Caio Jordano, que era o diretor do Terra Legal. E na época ele me solicitou uma ajuda para o Zequinha Marinho. Só que não era o Zequinha Marinho senador, era o Zequinha Marinho vice-governador. E ele me encaminhou um e-mail que ele tinha enquanto Terra Legal, em 2017, encaminhado para o gabinete do vice-governador Zequinha Marinho, relatando justamente que as pretensões indígenas estavam engessando o trabalho do Terra Legal. Ele relatou um caso de Água Azul, que o Terra Legal queria titular algumas áreas lá, e essas pretensões indígenas da Xicrim, da Piúma, daquela região, estavam bloqueando. Então não é fato novo, não é um assunto novo. Pode ser novo para vocês, mas para a gente que está nessa estrada há algum tempo, já é algo que eu acompanho há pelo menos 10 anos, há mais de 10 anos aí. No governo passado, houve a despretensão no governo Bolsonaro, e agora no governo Lula houve a pretensão. Doutor, mas o que é a pretensão? É simples assim, é do jeito que eu vou falar. Tem uma reunião interna dentro da FUNAI, e através dos técnicos ali decidem que tem uma pretensão numa gleba. E são várias glebas, são 61 glebas, não só no Pará, tem no Amazonas, tem em Rondônia. E aí decide-se lá que aquela gleba nós teremos pretensão indígena. Foi feito um ofício encaminhado para o INCRA, e o INCRA lançou isso no CIGEF. E como tudo que é questão indígena, tudo toma uma proporção muito grande. Hoje, com WhatsApp, com rede social, é natural se pensar que a minha área, por estar dentro da Seringal, da Aquiri, se tornou uma terra indígena, que eu sou o próximo à Pitereua. Repito, não é bem assim. A Pitereua passou e ainda passa, e o Paulinho sabe muito bem disso, de um processo de laudo antropológico, que inclusive hoje está em discussão judicial. Muita gente aqui talvez tenha dúvida, que ouviu falar muito. Se eu estiver errado, Paulinho, me corrija. Mas por que o pessoal da Pitereua perde tanto a revisão do laudo antropológico? Porque o mesmo laudo antropológico que em algum momento o antropólogo da FUNAI falou, eu preciso de 200 mil hectares para o povo Paracanã. Ele pegou o mesmo laudo e falou, não, agora são 900 mil hectares. Aí depois pegou o mesmo laudo e falou, não, agora são 700 mil hectares, que é o decreto que onde criou a extensão à Pitereua. Com o mesmo laudo, no mínimo, qualquer inteligência mediana sabe que o laudo de 200 não serve para o de 500, provavelmente ele não contemplou. Ela passou por um processo de demarcação, de homologação, que é feito via Ministério da Justiça, junto com o decreto do governo federal, e ali ela virou uma terra indígena homologada. Essas pretensões, nenhuma passou por esse processo. Foi só um ofício que foi encaminhado, a FUNAI falando, INCRA, eu talvez no futuro possa ter interesse nessa área. Só que existem instruções normativas que autorizam tanto a FUNAI quanto o Ministério do Meio Ambiente a fazer essas pretensões. Existe uma do Ministério do Meio Ambiente, então não é difícil acontecer a pretensão ambiental. Do mesmo jeito que existe a pretensão indígena, existe uma instrução normativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário que autoriza a Marina Silva, o Ministério do Meio Ambiente, falar, a região de Tucumã ali, eu tenho uma pretensão ambiental que talvez no ano que vem eu possa criar uma unidade de conservação ambiental, e posso não criar. Então, deixo bem claro que no nosso entendimento, não há um processo de demarcação. A pretensão
é separar a área para o INCRA parar de titular. E aí a gente chega no real motivo. A gente sabe que tanto as terras indígenas criadas, quem conhece a extensão Apitereu, igual eu andei lá, não tem índio lá. Não tem. As pretensões indígenas, muito menos. Então, qual a chance de se criar uma pretensão indígena onde tem uma cidade, onde tem títulos, onde tem pessoas consolidadas há décadas e décadas? Praticamente nenhuma. Mas, doutor, qual que é o objetivo dessas pretensões indígenas? Fomentar o caos documental, o engessamento documental, a negativa do INCRA de falar, eu não posso te dar seu título porque tem uma terra indígena. Porque se não fosse a pretensão indígena, muitos de vocês conseguiriam ir lá no INCRA, apresentar o processo de regularização e sair de lá com o título. Quando se cria a pretensão indígena da gleba toda e lança aquela pretensão no SIGEF, dentro de um dos andamentos do processo de titulação, existe a consulta à pretensão indígena. Essa área, estando inserida dentro de um polígono, a fazenda do Ilha, por exemplo, estando inserida dentro desse polígono que a FUNAI manifestou interesse, o INCRA vai negar o seu título. Então, no nosso entendimento, a pretensão indígena, da forma que é lançada, ela só tem o objetivo de levar a Amazônia e essas regiões mais ainda para a clandestinidade, criando esse ambiente propício para chamar a gente de criminoso, de bandido, de invasor, para transformar a gente em eternos poceiros. A gente nunca vai virar proprietário. Vai criar? Não sei. Mas o efeito é imediato, que aí onde sim os sindicatos, as associações têm que ir para cima, é o fato de inserir ela no SIGEF. Ela fica engessada, ela fica travada, ninguém titula ela. E o direito à propriedade é um direito constitucional. Se eu preencho os requisitos, eu tenho direito ao meu título. O órgão não pode negar. Com a pretensão indígena, nega. E como resolver? Eu tenho visto muitos advogados, muitos técnicos falando, vamos contratar um antropólogo. Eu mesmo no meu escritório tenho um antropólogo, que a gente faz esse estudo para algumas. Mas eu tenho visto muita gente, esses mesmos, e aqui eu peço cuidado e faço até uma crítica, até alguns colegas que dramatizam demais, sensacionalizam demais a coisa, faz terrorismo, talvez para lucrar, eu não gosto disso. Fazer um laudo antropológico da Seringal, da Aquiri, para provar que nunca teve indígenas lá, é válido, é importantíssimo. Mas vocês concordam comigo que no direito existe um negócio que chama o ônus da prova. Quando eu quero acusar o seu Divino Galvão de algum crime, o Ministério Público não tem que ir lá no tribunal de júri provar que ele cometeu o crime? Do mesmo jeito é a pretensão indígena. Subentende-se que para Seringal e Aquiri ser lançada uma pretensão, obrigatoriamente ela tem que ter passado por algum processo de investigação, mesmo que simples, que se encontrou evidências de indígenas lá dentro a ponto de justificar o isolamento dessa área. A pretensão indígena, ela é muito similar com igual na Itunitatá, lá em Senador Porfírio, onde teve aquelas apreensões, é muito similar com a restrição de uso. A diferença é que a restrição de uso, eu tenho que ter a saída do não índio. A pretensão, ela só fica engessada. Então, a pretensão por si só não gera a obrigação e o direito do Estado de desocupar, de desintruir. É muito claro dizer isso, eu vou repetir. A pretensão por si só não gera o direito da desintrusão. Eu vou relaxar com isso? Não, porque a pretensão é o primeiro passo. Ela pode evoluir para um laudo, para uma portaria de restrição de uso, para uma ação civil pública e uma decisão judicial de desocupação, que é isso que está acontecendo lá na Itunitatá, no senador Zé Porfírio Altamira, onde em 2023 apreendeu bastante gado, que é aquele gado que sai numa balsa. Lá é só isso, não tem terra indígena, é uma portaria de restrição de uso que o Ministério Público entrou com ação civil pública e o juiz deu uma decisão mandando desocupar, o IBAMA e a FUNAI pulou para dentro e começou a carregar gado. Começou com uma portaria de restrição de uso que deixou rolar. Então não é deixar para lá, porque eu entendo que existem dois ataques que vocês têm que fazer. Primeiro, provar que a FUNAI nunca provou que lá tem indígena, entendeu?
provar que a FUNAI não evidenciou indígenas lá a ponto de se ter a pretensão e aí pedir, seja administrativamente ou judicialmente, que a gleba Seringal, Aquiri, Pium, Tucumã seja retirada dessa lista e seja desbloqueada no SUIGEF. Segundo passo, fazer justamente esse laudo antropológico, para chegar nas portas da FUNAI ou do judiciário e falar, ó, a gleba Seringal consta como uma pretensão indígena porque supostamente ela preenche os requisitos da lei e ali tem evidências de indígenas. Só que eu tenho um laudo antropológico aqui por um antropólogo credenciado, de amplo reconhecimento, que andou durante 10 dias lá. O que é o laudo antropológico? É importante falar isso. Aí o Paulinho tem mais experiência também, me corrige. Você que entende gente, Paulinho. O laudo antropológico é justamente andar, pesquisar, olhar nos buracos, nas árvores, nas cavernas, nas pessoas mais antigas, fazer um laudo por A e mais B, entrevistando uma pessoa que tem 50 anos que mora lá e ele nunca viu indígena, andar nas matas para ver que não tem nenhum resquício de oca, ou de moradia, ou de sinal. O laudo antropológico é isso. Nessas terras indígenas eu já li quase todos, e posso garantir que quase todos são fraudulentos. E aí onde eu falo, Osvaldo, que o marco temporal das terras indígenas não resolve nada. Seu César, porque eu estou discutindo na terra indígena Pitereua, se tem ou não tem índio, se estão criando ou não estão criando índio lá, e a FUNAI está criando um índio lá. Você acha que se ela consegue criar um índio que nunca existiu, ela não vai manipular que ele estava anterior a 88? Então, minha opinião sobre o marco temporal, por isso que eu não falo muito, não resolve nada. A questão indígena ambiental só vai resolver quando o Congresso assumir essa responsabilidade. Toda vez que tiver que demarcar uma terra indígena ou criar uma unidade de conservação ambiental, tem que passar pelo Congresso, que lá é onde eu posso ir e gritar. Falou, opa, não aprova não. Enquanto for em 4 paredes, marco temporal não resolve nada. E o principal que vocês têm que correr atrás é justamente para desbloquear. Eu tenho certeza que muitos de vocês já têm processo de titulação. Eu lembro que no governo anterior teve processos que chegaram até Brasília para assinar o título. Quando saiu o ofício de pretensão, esse processo voltou sem assinatura. Então o principal, além de resguardar, para que vocês tenham calma e tirem o nome dessa gleba de vocês, dessa pretensão indígena, o principal é destravar isso, para que você possa chegar no INCRA e falar, ó, eu preencho os requisitos do meu título, eu quero o meu título. E o INCRA não tenha como negar. E o interessante é que não existe uma lei que fala isso. Existe uma instrução normativa, uma portaria, são documentos que não saíram dos congressistas. Então o resumo que eu quero falar hoje, deixar aberto para perguntas, é primeiro, não percam o sono, não embarque nessa, é uma nova Pitereua. É importante ter a Pitereua sempre no retrovisor, nunca esquecer dela. Nunca esquecer dela. E evitar que aconteça uma nova e tentar salvar ela ainda, que é o que as associações, os advogados tentam fazer. Mas também é muito imprudente achar que tudo que envolve índio vai virar obrigatoriamente uma Pitereua. Não, não é assim. Mesmo que se for criar uma terra indígena, ela tem um processo de contestação, de contraditório, de ampla defesa, não é criada da noite para o dia, de audiência pública. Então não vai criar assim, aparecer uma terra indígena amanhã aqui. Então primeiro acalme. Se você que não dormiu essa noite, pode dormir essa. Não está vindo uma terra indígena para Seringal, mas também não esmoreça. Não perca isso do radar. Tome suas providências, tanto no sentido de ver por que a FUNAI pretendeu essas glebas, com base em que documento técnico, e de promover os seus documentos. A Chicrinha Pium, lá próximo de Água Azul, de Canaã, na época que a gente estava na diretoria do sindicato, nós fizemos o laudo, nós temos um laudo antropológico dela. Foi até o Edward, aquele antropólogo famoso, que fez pra gente na época. Então, juntem-se, contrate um antropólogo, contrate um advogado e prove isso, tem esse documento. A associação da Seringal tem essa prova, porque ela vai ser usada na pretensão indígena, na eventual demarcação. É um documento que não se perde de fazer eles. É interessante ter. Mas, resumidamente é isso. Não tem nada a ver com indígena, não tem nada a ver com prevenção indígena, com cuidado com os indígenas. A pretensão indígena é mais uma jogada dentro desse pacote da maldade dessas ONGs. Vocês podem ter certeza que tem o dedo da ONG nessa pretensão,
principalmente do ISA, que é o Instituto Socioambiental. Tanto é que quem viu o vídeo da Anitta, que eu até comentei ele, quem paga aquele vídeo é o ISA. Você pode ver que no finalzinho do vídeo está lá, realização, ISA. É o Instituto Socioambiental, é uma das ONGs que mais ganha dinheiro no Brasil. Vocês podem ter certeza que tem o dedo da ONG nessa pretensão, que é justamente manter a gente na clandestinidade, como eternos poceiros. Porque a gente, como poceiro, a gente está na alça de mira, a gente fica vulnerável. Se criar uma terra indígena, não precisa me indenizar a minha terra nua, me indeniza mal a minha benfeitoria. Então a pretensão nada mais é do que uma jogada dessa agenda 30 indígena ambientalista. Mas não perca ela de radar, não esqueça esse assunto. Mas também não parem a vida de vocês por conta disso. Então acho que agradeço, presidente, agradeço a todos que a gente coloca aqui, abre para perguntas. Eu acho que o principal papel nosso vir aqui, porque eu tenho visto gente me ligando quase chorando, porque é muito fresco ainda na memória da gente, Paulinho, os absurdos que a gente presenciou na Pitereua. Eu acho que todo mundo aqui foi tocado de alguma forma, foi mexido com o que aconteceu lá, com aquela barbaridade, aquele crime contra a humanidade, que eu não quero ver outro daquele no Brasil. Espero que não aconteça. Então é natural que vocês fiquem, mas não comparem a pretensão indígena da Seringal e da Aquiri com a terra indígena. Existe uma imensidão processual entre uma e outra, mas se vocês esquecerem e dormirem, pode ser que no futuro a gente esteja aqui discutindo a questão de uma terra indígena. E outra coisa também, que tem gerado muita confusão, só para finalizar enquanto eu lembrei. A terra indígena não necessariamente é a gleba, porque uma gleba é uma porção gigantesca de área. A FUNAI, quando ela vai provar os índios, ela tem que provar a quantidade de índio, o polígono ocupado pelos índios e o que aquele índio precisa para garantir, para preservar o meio de cultura dele. Não necessariamente coincide com as glebas. E uma estratégia que é interessante, vocês não estão sozinhos, nós estamos falando de 61 glebas. São milhões e milhões e milhões de hectares. Ok? Então não precisa arrancar os cabelos, começar a vender as coisas desesperado, mas não perca isso de vista.